Olá pessoal, então bem-vindos de volta. Agora a gente vai falar um pouquinho, dentro desse conceito de passagem de parâmetros, sobre a relação entre ponteiros e arrays. Vocês vão ver que eles têm uma relação muito próxima aí, esses dois, tá certo? Então aqui já está falando que os ponteiros e arrays estão fortemente relacionados da linguagem C. Basicamente, vocês vão ver que a gente consegue tratar eles quase como se fosse a mesma coisa. E para a gente entender esse conceito, vamos começar criando aqui um array com 3 elementos, e esse array chama ARR e é um array do tipo inteiro. Lá dentro, então, a gente vai ter 10, 20 e 30, tá certo? Tudo bem? Quando a gente fizer isso, o que a gente vai ter? Eu vou ter essa estrutura aqui, né? Na memória eu vou ter 3 posições inteiras, eu identifico elas pelo índice 0, 1 e 2, né? Que é um array com 3 posições, e elas estão na memória de uma maneira contígua, ou uma melhor palavra, melhor de maneira contínua, né? Eles não estão separados, não tem espaço entre eles, né? Ou nenhuma outra variável. Quando você aloca um array, ele vai alocar na memória de uma maneira que está um depois do outro. Muito bem. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui, o nome de um array, só o nome dessa forma que está aqui, isso aqui já é um ponteiro, tá? Isso aqui é sempre um ponteiro constante, repare que essa palavra está grifada, para o primeiro elemento. Então, quando eu me refiro a ARR, aqui já guarda o endereço do primeiro elemento do meu array, tá certo? Essa é a primeira coisa. E por que a gente diz que isso aqui é um ponteiro constante? Porque não dá para mudar ele de posição. O nome do array, ele sempre vai ser um ponteiro que sempre vai apontar para a posição inicial. Não tem como você alterar isso, né? Eu quero que agora o nome do array passe a apontar para o elemento de índice 2 aqui, né? Que seria o terceiro. Não tem jeito, ele sempre aponta para o inicial, tá? Então agora, lembre-se que nas aulas passadas a gente falou que quando eu ia fazer uma função, né, que ela recebia um array ou um vetor, né, a gente colocava o nome do vetor com colchetes lá vazios, entre aspas, né, e na hora de chamar, como é que era mesmo? Porque a gente fazia a chamada da função, como que eu passava um vetor, vocês lembram? Muito bem, a gente fazia a chamada de um vetor passando só o nome. Então, na verdade, o que a gente estava fazendo? Eu estava passando um ponteiro. Naquele momento, eu já estava passando um ponteiro para a minha função que recebeu um vetor. E vocês lembram também que eu falei, né, que quando a gente estudou pela primeira vez, era um pouco diferente de passar um inteiro. Por quê? Porque quando eu passava um vetor, lá dentro da função eu já alterava o vetor direto e não uma cópia. É porque a gente já estava fazendo naquela época passagem de parâmetros por referência, tá? Então, se você passa um ponteiro para a função e vai alterar aquele ponteiro lá dentro, né, ou melhor, o valor apontado por ele, então a gente já estava fazendo uma passagem de parâmetro por referência, tá bom? Então vamos continuar aqui. Imagine que agora, lá na linha 5, eu declare um ponteiro por tipo inteiro. Esse ponteiro chama asterisco PTR, tá? Aí pensem agora como é que eu faço para que esse ponteiro aponte para a primeira posição do meu array aqui, né? O ponteiro ele tem que receber o endereço da primeira posição. Então vamos lá. É igual está declarado aqui, na linha 6. Para eu pegar a primeira posição do meu array, eu faço ARR entre colchete 0. Só que isso aqui vai me dar o valor, né? E a gente sabe que um ponteiro trabalha com endereço. Então, para atribuir o endereço dessa posição aqui, que é o 1003, para o meu ponteiro PTR, basta eu colocar o e-comercial na frente. Muito bem. Uma outra forma da gente fazer isso aqui, né? A gente acabou de falar que o ARR já é um ponteiro para a primeira posição, ou seja, o que tem dentro do ARR já é esse endereço aqui, né? O endereço inicial da primeira posição do array. Então, se eu fizer também aqui PTR igual a ARR, vai dar no mesmo. Ou seja, por que eu fiz essas duas coisas? Para mostrar que o nome do array é escrever exatamente igual a e-comercial array colchete 0, tá? Então o array, na verdade, está pegando o endereço da primeira posição do meu array, tá bom? Beleza. Então é por isso que eu não preciso colocar o e-comercial aqui na frente do ARR, tá? Se eu colocar o e-comercial, na verdade, eu estou pegando o endereço do ponteiro ARR e não o valor que está lá dentro, que também é o endereço da primeira posição, tá bom?
Ótimo. Agora vocês vão ver, né, como eu tenho ARR e tenho o PTR também que está apontando para cá, a gente pode imprimir os valores do array de várias formas, né? Lembrando, o PTR está apontando aqui para a primeira posição. Então, como é que eu faço para imprimir o valor aqui da primeira posição a partir do PTR? Se eu mandar imprimir só PTR, sem colocar o asterisco na frente, o que ele vai imprimir? O valor que está dentro do PTR, que é quem? O endereço da primeira posição, 1003. Para eu pegar o valor apontado por esse endereço, né, que é o 10, é só a gente colocar asterisco na frente. Então, se eu colocar asterisco PTR, ele vai imprimir exatamente o valor 10, tá bom? Muito bem. Outra coisa que a gente tem que entender, quando a gente usa colchetes, na verdade o que a gente está fazendo é a aritmética de ponteiros, tá? E desde o início a gente já estava. Vamos olhar isso aqui agora com um olhar diferente, porque a gente sabe lá do início do curso que quando eu faço ARR colchetes 1, a gente está pegando a posição, a segunda posição, né, que é o índice 1, que começa em 0. Então eu estou pegando o índice 1 do meu array ARR. Pensando agora no que a gente acabou de falar, que o ARR é um ponteiro, quando eu utilizo colchetes, tem várias informações aqui dentro, né? Primeira coisa, para a gente pensar agora em aritmética de ponteiro. O valor que tiver dentro do colchete é o quanto eu vou deslocar a partir da posição inicial. A RR não é a posição inicial? Então, essa expressão aqui está falando, a partir da posição inicial ARR, desloca uma posição no sentido positivo, né? Ou seja, para os maiores endereços. Desloca uma posição para frente. E o colchete já me fala o seguinte, e pega o valor que está lá dentro. É isso que significa. Então, essa estrutura toda aqui me fala o seguinte, ó, a partir da posição inicial da array ARR, desloca uma posição e pega o valor que está lá dentro. Tá? É isso que significa. Muito bem. Então, sempre que eu utilizar colchetes, a gente está falando isso. Na verdade, eu estou fazendo uma operação com um ponteiro, que é o quê? Deslocar pela quantidade que está lá dentro e o colchete já me fala que eu estou pegando o valor. Então, se você usa o colchetes num ponteiro, você não precisa usar asterisco. Por quê? Porque a informação que você vai pegar o valor já está no próprio colchete, tá certo? Então, repare que quando eu faço aqui a RR2, na verdade eu estou fazendo o quê? Ó, eu tenho um ponteiro apontando aqui, deixa eu desenhar o nosso ponteiro aqui. Ó, meu ponteiro, ele aponta para cá, né? A minha posição inicial. Muito bem. Então, a partir da posição inicial ARR, desloca uma, duas casas e pega o valor que está lá dentro, que é a informação que o colchete me traz. Então, por isso que dá 30, tá? Que a gente consegue pegar o valor que está lá. Ou seja, falar em ARR e falar em PTR, já que o PTR também aponta para a primeira posição, a gente está falando a mesma coisa nesse caso, tá? Outra coisa, falar em ARR na posição 0, o que significa isso? A partir da posição inicial, desloca 0 posições, ou seja, não deslocar, né? E pega o valor que está lá dentro. Isso aqui é a mesma coisa que escrever PTR mais 0, ou seja, anda 0 posições com o ponteiro, né? E depois pega o valor que está lá dentro. Isso aqui é igual, tá? Se isso aqui é igual, a gente falar ARR1 é idêntico a falar, ó, pega o ponteiro PTR, que está apontando aqui para o 0, desloca uma posição, uma quantidade de inteiros, né, que são 2 bytes, e pega o valor que está lá dentro. Tá? Então, asterisco para pegar o valor que está lá dentro. E a mesma coisa para o RR2. Isso aqui é a mesma coisa de falar, pega o ponteiro PTR, desloca 2 inteiros e pega o valor que está lá dentro. Ou seja, essas duas formas de escrever, elas são intercambiáveis. Se eu tivesse colocado aqui, usasse o ponteiro e colchetes na frente, ele ia funcionar da mesma forma. Então, se eu tivesse escrito aqui PTR, colchete 0, ele sabia que ó, vai lá dentro do ponteiro PTR, desloca 0 posições e pelo colchete me manda já pegar o valor que está lá dentro. Se eu tivesse feito uma operação de aritmética de ponteiro aqui, usando a RR, que na verdade é um array, né? Se eu tivesse feito ARR mais 0 asterisco, ele também ia dar a primeira posição, tá? Então, como a gente pode ver, o nome de um array, ele é basicamente um ponteiro. E se eu tenho um ponteiro apontando para alguma posição de um array, eu posso usar colchete para pegar os valores a partir do ponteiro, tá certo?
que é o que está falando aqui, né? Então, eu escrever ARR0 ou PTR0, já que o ponteiro está apontando para a posição inicial da array, é a mesma coisa, ok? Aqui eu frisei de novo que não é necessário a gente utilizar o asterisco, né? Porque o próprio colchete já me fala que eu estou pegando o valor, tá bom? E da mesma forma, ARR1 é idêntico a PTR1. Então, se eu quiser agora imprimir os outros valores, né, a segunda posição e a terceira posição do array, eu posso fazer isso de diversas formas. Então, por exemplo, para me imprimir a segunda posição do meu array, eu posso usar o ponteiro está apontando para a primeira, né? Usando a notação de colchetes, eu mando ele deslocar uma posição para frente e, pelo colchete, pegar o valor que está lá dentro. Repare que como que eu uso colchete, não preciso usar o asterisco na frente do ponteiro, né? Porque o próprio colchete me fala para pegar o valor. E se eu quisesse imprimir o terceiro elemento aqui utilizando o ponteiro, eu poderia também usar a notação de aritmética de ponteiro, né? Pego o ponteiro, mais 2, ele está falando, ó, anda mais 2 posições do tamanho de um inteiro, vai parar aqui, nessa posição, e o asterisco manda eu pegar o valor que está lá dentro, tá certo? Então vamos fazer um exercício aqui para a gente poder testar. Nesse exercício, eu já tenho um código pronto, tá? E eu quero que a partir desse código vocês façam a impressão na tela de todos os valores aqui que estão dentro de A. E o que vocês podem alterar desse código? Vocês podem alterar o for aqui, na verdade vocês têm que escrever o for, tá? Aqui dentro do parêntese apenas. E vocês podem colocar código apenas daqui para baixo. Nada que está em preto aqui você pode alterar nada, tá? Do que está em preto. Então eu quero que vocês consigam imprimir aqui esses 5 valores a partir desse código, alterando simplesmente o for e colocando o código aqui nessa posição para baixo. Aí vocês podem colocar quantos quiserem, tá bom? Só não pode alterar a parte preta. Então dá uma pausa no vídeo que em seguida a gente já corrige esse exercício, tá bom? Eu vou parar aqui porque o vídeo já está ficando muito longo, então vou parar e a gente continua no na próxima parte.